Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu vou fazer um vídeo mostrando como seria o meu transmissor de TV se eu tivesse feito ele industrializado. Eu tinha feito uma série de 3 vídeos e iniciei um vídeo mostrando como seria o meu transmissor de TV com componentes discretos. Só que eu resolvi regravar o vídeo. Eu não tenho essa case, se vocês observarem bem aí, eu não tenho essa case para o transmissor de TV. Essa imagem foi gerada pelo Gemini, eu utilizei o Gemini para gerar ela. Eu desenhei a caneta, né, onde que eu queria cada coisa e pedi o Gemini para gerar a imagem como se fosse realista no modelo ou no padrão RAC, que é esse padrão com as abas de fixação no RAC. Enfim, e ficou dessa forma. Então vou falar para vocês aqui, né, a dinâmica do transmissor, que seria mais ou menos a seguinte. Aqui no watímetro vocês vão ver que está mostrando até 1.5 watts. Só que o meu transmissor é de 1.2 watts. Por que eu pedi o Gemini para gerar dessa forma? Porque a saída do transmissor ela pode ser calibrada de acordo com o transistor que você coloque na saída do transmissor. Então, dependendo do transistor que tu usar ali, você pode conseguir até potências maiores. Porém, como meu transmissor é experimental, eu não faço equipamentos para venda, nem tenho intenção de comercializar nem nada. A ideia é só fazer os vídeos de forma didática. Então, eu pedi para colocar dessa forma. Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão ver aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Transmissor de TV, 1.2 watts, canal 10. Então, ele vai aí até o canal 10. Eletrônica e Telecomunicações em Casa, que é o nome do meu canal. Aqui eu pedi o Gemini para desenhar um ajuste de nível de vídeo e colocar um VU Bar Graph com os LEDs indicando o nível de vídeo, os níveis de modulação. Ajuste de bias. Essa bias é justamente na base de um dos transistores que está fazendo uma modulação de vídeo, e o ajuste da modulação de áudio com um VU Bar Graph também. Por que eu pedi para colocar esses dois VUs? Tanto o VU Bar Graph na modulação do vídeo, quanto o VU Bar Graph na modulação do áudio. Tem um motivo de eu ter colocado esse ajuste de modulação, pessoal. Aqui seria seriam perfumarias, né? Sem esses VUs, o sistema funciona normal. Porém, aqui você consegue monitorar em tempo real o quanto de vídeo está sendo injetado no transmissor. Então você consegue monitorar justamente quanto de vídeo está sendo injetado. Então você vai ter a noção de quantos por cento de modulação está operando para manter o transmissor trabalhando em perfeito funcionamento. Segundo, né, a modulação do áudio segue o mesmo padrão. Você vai ter noção de quanto que está entrando de áudio no transmissor e quanto da modulação que você está utilizando para conseguir manter a estabilidade do áudio que está sendo gerado pela subportadora de áudio de 4.5 MHz. Coloquei esse ajuste de bias, né, na base de um dos transistores e coloquei outras coisas aqui. Uma coisa que eu achei interessante, como eu fiz aqueles vídeos com a sonda de RF, vocês lembram lá que eu peguei, fiz o anel de Hertz
que nada menos é do que uma bobina. Junto com a bobina você coloca um LED. Não tem necessidade de colocar aquele diodo, né? Você pode colocar só a bobina e o LED. E eu coloquei na saída, tem alguns vídeos no meu canal aí, que na saída, se você observar, o que eu coloquei lá foi as bobinas alinhadas em um ângulo reto de 90 graus. Isso faz com que as bobinas estando em paralelo, o LED de RF ele acende. Por quê? As linhas do campo eletromagnético gerado ali na saída, que estão concentradas em torno da bobina, vai cortar outra bobina, ou seja, vai passar pela outra bobina, fazendo com que o LED acenda. É só isso. Então, esse LED RF, ele não vai interferir em nada no circuito. Ele é um componente passivo. Ele não está inserido diretamente no circuito, é só uma sonda de RF. Já por outro lado, eu pensei em colocar um LED laranja, verde, amarelo, não sei, pode ser qualquer cor. Do outro lado, qual que é a intenção desse outro LED? É ativar um cooler. Aqui o Gemini colocou 90 graus, Hertz. Foi uma deriva, né, do Gemini. Mas qual que é a ideia? Todas as vezes que o transistor 2N4427 aquecer, o transistor vai retornar, né? Vai acionar, aliás, por meio de uma sonda, um sensor de temperatura, um cooler que vai na parte superior aqui. Não está nessa imagem não, mas um cooler que vai na parte superior, causando resfriamento do circuito. Isso aumenta o tempo de vida útil dos componentes e garante a estabilidade do funcionamento. Vocês vão observar que eu coloquei um frequencímetro em 193.25 MHz. Qual que é a função desse frequencímetro? É só identificar a subportadora de vídeo. Por quê? A subportadora de vídeo, ela está exatamente em 193.25 MHz. Não sei se vocês lembram, no meu canal aí, tinha um vídeo que eu fiz quando eu estava utilizando ali, né, o analisador de espectro. Eu coloquei justamente fixado no analisador de espectro 193.25 MHz. Na parte traseira do transmissor, como a fonte é interna, então a entrada do cabo da alimentação AC, 110 ou 120, 220 volts. Aqui é o sensor do cooler ou da fan para acionar, né, e ligar quando o transistor atinge uma determinada temperatura para manter a estabilidade do circuito. A saída da antena, pessoal, presta bem atenção aqui, ó. A saída da antena, se vocês observar, deixa eu pegar de lado assim que fica melhor para ver. A saída da antena, o que a gente observa aqui? Que ela é uma saída BNC. Então eu não preciso de muita potência, não vou trabalhar com isso nem nada. Eu só vou fazer meus testes, isso aqui colocando num cenário ideal, num cenário real, onde eu invista dinheiro para realmente fazer esse chassi com esses decalques, né, com essas escritas, tudo mais. Ficaria muito bonito, né? Agora eu não sei se vale o preço. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou fazendo questão de destacar aqui que isso pode ter um custo um pouco elevado? Todo acabamento, né, tudo que a gente faz na parte de RF, que você tem que fazer acabamento, vocês sabem que gera um determinado custo. E provavelmente, talvez eu use isso como trabalho para a faculdade. Aí sim, justificaria o preço. Se não, não compensa, né? Por exemplo, fazer um transmissor. Vocês veem aqui com baita acabamento. Vocês já viram a qualidade de imagem que eu consigo atingir aí com
com aquele transmissor de TV com componente discreto para o canal 10. Eu tenho inúmeros vídeos aí no canal mostrando o funcionamento desse mesmo transmissor. Eu tenho dois modelos de placa, um que ficou muito feio, né, que é um protótipo, e uma que eu fiz com acabamento, com a placa de fibra de vidro de dupla face. Então nós temos uma face superior, onde seria o top bottom, né, e a outra face, enfim. Por que eu acho que seria inviável fazer o acabamento para esse transmissor? Gente, talvez não valha o preço de colocar esse transmissor funcionando com esse acabamento. Eu não sei quanto que ficaria para fazer isso daqui, mas eu acredito que brincando, 200, 250, 300, não sei, por essa faixa, né? Só para fazer essa interface gráfica, juntamente com o chassi de alumínio, né? Aqui está um chassi de alumínio escovado, com preto fosco, enfim. Eu acredito isso aqui jogando por baixo, né? Aí, onde que fica a inviabilidade do projeto? É justamente no fato de ser um equipamento que eu não vou ficar utilizando. Por exemplo, quando eu monto um projeto, vocês já sabem aí, eu monto o projeto, testo ele no canal, depois eu guardo o projeto. Eu não fico transmitindo, jogando sinal no ar, poluindo o espectro. Não é essa a minha intenção. Todos os meus vídeos têm função didática. Todos os meus vídeos têm função de pegar a sucata, pegar os equipamentos, trabalhar com os equipamentos e dar vida para esses equipamentos sem prejudicar ninguém, né? A minha ideia é puramente didática. Então seria inviável construir um equipamento caro, né? Um acabamento caro para um projetinho caseiro e simplesmente brincar uma hora ou outra, testar, fazer meus testes com as minhas antenas, o que vocês já veem aí e o que vocês acompanham aí nos meus vídeos no canal. Eu acho que fica inviável gastar tanto só para ter o equipamento assim com esse acabamento. Tanto que a maioria dos meus projetos aí não tem acabamento, né? Detalhe, eu enviei essa mesma configuração aqui para um amigo. Eu enviei aí, eu não vou falar o nome dele, ele é até conhecido no YouTube, mas por questão de privacidade, por não ter conseguido entrar em contato, não ter tido uma resposta em definitivo nem nada, eu não vou dar o nome da pessoa que eu enviei, mas é uma pessoa que tem um baita conhecimento, né, na parte de radiofrequência, enfim. Se realmente fosse viável, dependendo de um orçamento aí, de preço, né, fosse viável fazer esse acabamento, talvez compensaria, né? Colocar aí as alças de transporte, fazer o acabamento com essa frente que ficou, para mim, ficou muito bonito, ficou muito legal mesmo. Assim, virou um projeto de respeito, né? Que é quando a gente pega a placa e só vê o negócio funcionando, que mundo velho de placa para aqui, quando você vê a antena, tipo assim, o projeto a esmo, solto, sem acabamento, é uma coisa. Quando você faz um projeto desse jeito, se fosse para fins comerciais, isso aqui era 100% viável, eu não tenho dúvidas. O equipamento ia ter um valor agregado, só que a TV analógica ela já morreu, né? Isso daqui é para gente que é hobbyista, que gosta, que tem paixão pela área. Eu até corrigi, eu estou mostrando uma imagem aqui, a imagem atualizada tem by Silvana aqui, que seria feito ou produzido por mim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pessoal, tava dando uma olhada aqui, não achei, né? Mas eu corrigi essa imagem, eu até lembro. Eu coloquei mais um potenciômetro com knobs para o ajuste da portadora, se eu não me engano, na outra versão que eu fiz.
e escrito aqui embaixo by Silvano, mas a frente é basicamente a mesma, só muda isso. Bom, eu acredito que ficou muito bacana, né? Principalmente aqui com duas entradas de áudio, uma entrada com RCA mono e outra entrada com P2, por exemplo. Se fosse pegar de um equipamento tipo um aparelho de DVD, RCA. Se for retirar o áudio de uma mesa de som, de um MP3, Walkman, telefone, talvez a saída, a entrada, desculpa, P2 se justificasse. E a antena é BNC de 50 ohms, porque a potência é baixa, né? Não tem necessidade de colocar um conector HF. É um conector fácil de encontrar no mercado. Enfim, tá aí. Deixe a sua opinião, diga o que você achou do projeto. Eu achei que ficou muito bacana, né, se fosse para fazer um projeto com acabamento. Caso um amigo me responda depois, se der certo, né, também não sei a disponibilidade dele, não sei se ele chegou a ver o e-mail que eu mandei. Enfim, não tem como falar nada. Mas caso seja viável, talvez eu faria. Poderia ocorrer alguma pequena mudança, por exemplo, se fosse para fazer isso fisicamente, no tipo de chave, no espaçamento aqui entre os LEDs, o tipo de LED utilizado, por exemplo, de LEDs quadrados para LEDs redondos. Seria mais ou menos esse tipo de coisa, né? E seria basicamente isso daí, mas que ficaria bonito da mesma forma, ficaria, viu, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até os próximos vídeos.